Dia 5. A receita médica da família. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não é oculta. Salmos 38, 9. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme o Senhor e afasta-se do mal. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos. Provérbio 3, 7, 8. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17, 22. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lamentações 3, 21. Eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Ezequiel 16, 49. Eis que lhe trarei saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei a abundância de paz e segurança. Jeremias 33, 6. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Mateus 6, 25, 26. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. 3 João 2. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Reforma de saúde e preparo para a volta de Cristo. Em 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrado novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos ou estão com o corpo. Conselhos sobre o regime alimentar, página 69. A natureza é o remédio divino. O ar puro, a alegre luz solar, as belas flores e árvores, os belos pomares e vinhas e o exercício ao ar livre, em meio desse ambiente, transmitem saúde, o elixir da vida. A vida ao ar livre é o único remédio de que muitos doentes necessitam. Sua influência é poderosa na cura das doenças causadas pela vida social, vida que debilita e destrói as energias físicas, mentais e espirituais. Conselho sobre Saúde, página 170. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimentos dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. A Ciência do Bom Viver, página 127. Apelo aos indecisos. A negligência de seguir princípios saudáveis tem manchado a história do povo de Deus. Tem havido um distanciamento constante da reforma de saúde, e como resultado, Deus é desonrado por grande falta de espiritualidade. Tem-se erguido barreiras que jamais seriam conhecidas se o povo de Deus tivesse andado na luz. Nós, que temos tido tão grandes oportunidades, permitiremos que o povo do mundo tome a nossa frente na reforma de saúde? Conselho sobre o regime alimentar, página 33. Muitos me perguntam, qual o melhor procedimento a adotar para preservar minha saúde? Minha resposta é: parem de transgredir as leis da vida. Deixem de satisfazer o apetite depravado. Comam alimentos simples. Vistam-se de modo saudável. Com modesta simplicidade, trabalhem saudavelmente e vocês não ficarão doentes. Conselho sobre o regime alimentar, página 85. Não existe acaso na saúde física e mental.
Hábitos físicos corretos promovem a superioridade mental. Faculdade intelectual, força física e longevidade dependem de leis imutáveis. Nessa questão, o acaso não existe. O Deus da natureza não interferirá para preservar as pessoas das consequências da violação das leis da natureza. Há muita, genuína verdade no provérbio seguinte: o ser humano é o arquiteto de seu próprio destino. Embora os pais sejam responsáveis pela formação do caráter, bem como pela educação e instrução de seus filhos, é por outro lado verdade que nossa posição e prestatividade no mundo dependem, em grande medida, de nossa própria conduta. Conselho sobre o regime alimentar, página 29. Cristo sente toda a dor. Cristo sente as misérias de todo sofredor, quando os espíritos maus arruinam o organismo humano. Cristo sente essa ruína, quando a febre consome a corrente vital. Ele sente a agonia, e está tão disposto a curar o enfermo hoje, como quando se achava em pessoa na terra. Os servos de Cristo são seus representantes, instrumentos pelos quais opera. Ele deseja, por intermédio dos mesmos, exercer seu poder de curar. O Desejado de Todas as Nações, página 823 e 824. Devemos conhecer as leis que regem nosso corpo. Deve-se obter conhecimento quanto ao comer, beber e vestir-se, de maneira que seja preservada a saúde. A enfermidade é causada pela violação das leis da saúde. É o resultado da transgressão das leis da natureza. Nosso primeiro dever em relação a Deus, a nós mesmos e ao nosso próximo é a obediência às leis de Deus, as quais incluem as leis da saúde. Se adoecemos, sobrecarregamos nossos amigos e nos incapacitamos para o cumprimento de nossos deveres para com a família e o próximo. E quando a morte prematura segue-se em resultado da violação da lei natural, acarretamos tristeza e sofrimento aos outros. Privamos nossos vizinhos do serviço que lhes deveríamos prestar em vida. Roubamos nossa família do conforto e auxílio que lhe devíamos e roubamos a Deus do serviço que Ele requer de nós para a divulgação de sua glória. Não somos assim, no pior sentido, transgressores da lei de Deus? Conselho sobre o regime alimentar, página 21. Todas as igrejas e todas as famílias necessitam ser instruídas com respeito à temperança cristã. Todos devem saber como comer e beber de maneira a conservar a saúde. Atravessamos as cenas finais da história deste mundo, e deve haver ação harmônica nas fileiras dos observadores do sábado. Os que deixam de lado a grande obra de instruir o povo sobre essa questão não seguem o caminho que tem por guia o grande médico. Conselho sobre o regime alimentar, página 454. Consequências das escolhas dos pais. Os pais deixam enfermidades como legado aos seus filhos. Como regra, cada intemperante que gera filhos transmite à descendência suas inclinações e más tendências. Passa-lhes enfermidades de seu próprio sangue corrupto e inflamado. Licenciosidade, doenças e debilidades são transmitidas como uma herança dos pais aos filhos, e de geração a geração, e isso traz angústia e sofrimento ao mundo, e não é menos que uma repetição da queda do ser humano. O Lar Adventista, página 138. Saúde emocional. Toda mulher prestes a tornar-se mãe, seja qual for seu ambiente, deve cultivar constantemente uma disposição feliz, alegre, contente, sabendo que, por todos os seus esforços nessa direção, ela será recompensada 10 vezes mais no caráter tanto físico como moral de seu rebento. Isso não é tudo. Ela pode, pelo hábito, acostumar-se a pensamentos alegres e assim promover um feliz estado de espírito, e lançar agradável reflexo de sua própria felicidade de espírito na família e nos que com ela se associam.
Conselho sobre Saúde, página 79. Entre a mente e o corpo há um relacionamento admirável e misterioso. Eles regem um sobre o outro. Manter o corpo em estado sadio, a fim de que desenvolva força para que cada uma das partes da máquina viva possa agir harmoniosamente, deve ser o primeiro estudo de nossa vida. Negligenciar o corpo é negligenciar a mente. Não pode ser para a glória de Deus que seus filhos tenham corpo doentio e mente definhada. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 373. A ansiedade é cega e não pode discernir o futuro, mas Jesus vê o fim desde o começo. Em toda dificuldade, ele tem um meio preparado para trazer alívio. O Desejado de Todas as Nações, página 330. Viver saudável, preocupação da família. O viver saudável deve se tornar uma preocupação da família. Os pais devem despertar para as responsabilidades que Deus lhe deu. Estudem os princípios da reforma de saúde e ensinem aos filhos que o trilho da abnegação é o único caminho seguro. Pelo desrespeito à lei física, a maioria dos habitantes do mundo está destruindo seu poder de domínio próprio e se desqualificando para apreciar as realidades eternas. Voluntariamente ignorantes de sua própria estrutura, levam os filhos para a condescendência própria, preparando o caminho para que eles sofram o castigo da transgressão das leis da natureza. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 370.